querido irmão, amado irmão, com a sua esposa Amanda. Hoje estávamos falando ali no gabinete sobre a Selma, né, a preciosidade que é a mãe da Amanda. Então, uma alegria. Tirar foto, vamos lá. A alegria que foi ter a Selma na sede, quando nós chegamos na sede. Então, a Selma é uma referência para todos nós, na Tijuca, nas igrejas Nova Vida. Então, uma preciosidade, uma sogra abençoada, né? Ô, glória. Queridos, teu pastor Jefferson aqui é uma alegria muito grande. É a segunda vez, a primeira vez já não estava. Então, e hoje nós estávamos viajando em Minas Gerais. Eu falei, olha, vou voltar, mas a gente vai direto para a igreja, porque não vamos perder a bênção de estar aqui com esse querido irmão, dirigente da Igreja Nova Vida de Copacabana, como já falei. Então, certamente traz um forte abraço da igreja lá de Copacabana. E, queridos, flamenguista. Flamenguista. Então, essa é uma marca, né, abençoada. Amanda não concorda não, né, Amanda? Amanda, eu vou recitar 1 Timóteo. Eu não quero trazer esse versículo para a igreja. Queridos, vamos orar pela vida do pastor Jefferson? Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar pela vida do teu servo. Deus, obrigado porque Deus tem sido uma boca no meio desta geração, falando e pregando do teu nome. Deus, obrigado porque teu servo tem tão pouco tempo de ordenação. Deus, nos parece que são anos e anos ministrando sobre vidas. Deus, continue a abençoá-lo, ele como marido, como pastor, como servo, como filho, como pai. Deus, o abençoe cada vez mais e mais. Nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, fala com teu filho, na ministração que já colocaste em seu coração, use-o em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Você já deu boa noite para o irmão que está do seu lado? Dá mais uma vez, é bom demais, né? Como foi apresentado, sou o pastor Jefferson Ribeiro. Eu estou acompanhado hoje com a pessoa mais bonita desse ambiente, né? A pessoa mais bonita desse ambiente é a minha esposa, né? Deus é bom demais, sabia? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo nessa noite. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 5. Perdão. Abra sua Bíblia comigo. 2 livro de Reis, capítulo de número 5. Capítulo 5, versículo 1. 2 livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. É tão bom estar aqui com os irmãos nessa noite. Quantos anos, pastor? 12 anos. Quantos anos, igreja? 12. Quantos anos? 12. E eu fiquei pensando sobre 12 anos, né? Falei, vou pregar sobre 12 anos? Até pensei em pregar, mas é muito desafio. Depois de pregar do bispo, pregou aqui, tantos irmãos pregaram, né? Eu vim aqui tentar falar um pouco do amor de Deus. E não sei se a Luciana lembra, na Igreja Nova Vida do Afonso Pena, a Luciana sempre acrescenta na minha vida, né? É uma mulher de Deus. E nós conversamos sobre filhos, família, conversamos sobre época de batismo, né? Da Débora. E minha filha, eu tenho uma filha, Júlia. A Júlia tem 11 anos. Ano que vem ela completa 12 anos. E eu pedi a Deus, Senhor, o que tu quer falar com a tua igreja? Será que quer contar o testemunho da Júlia? Não vou falar de Júlia aqui não. Mas a minha filha vai fazer 12 anos, ano que vem. E minha filha falou assim para mim, alguns meses atrás. Pai, tá chegando. Falei, o que, filha? Tá chegando, pai. O que, Júlia, que tá chegando? Ela, pai, ano que vem. Eu falei, ano que vem o quê, menina? Ela, ano que vem eu posso me batizar, pai. Aí eu perguntei, por que você pode se batizar? Porque ano que vem eu faço... Quantos anos? 12 anos. Mas você lembra, Luciana, que nós conversamos sobre 12 anos? A nossa igreja, ela tem uma marca de batizar e entender que quando a criança completa 12 anos, ela pode se batizar. Só que nós conversamos naquele dia, e eu concordo plenamente com o que a Luciana disse, que não é somente um número que determina se nós podemos nos batizar ou não, mas sim as nossas experiências com Deus. Você perguntou isso para a Débora, né, que você me disse, e eu tenho falado isso com a Júlia. Júlia, não é uma idade que vai fazer você falar assim, agora eu posso tomar um banho gelado na sede.
mas como está a sua experiência com o Senhor. E sabendo disso, Deus ele foi me levando para uma passagem bíblica. E nós vamos aprender hoje com uma menina. Uma menina que a Bíblia não vai falar sobre a sua idade, a Bíblia não fala quantos anos ela tinha, mas a Bíblia fala sobre uma menina. E por que 12 anos me faz lembrar de uma menina? Porque 12 anos ainda não é uma mulher, mas também não é mais uma criança, mas já chega numa idade de maturidade, de entendimento sobre escolha, reconhecer Cristo como o Senhor e Salvador. Por isso que eu pedi para você abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, e eu quero ler com a igreja alguns versículos nessa noite. Quem está preparado nessa noite? Amém. Nessa noite nós vamos ter fortes emoções, amém? Versículo 1 diz assim, um texto muito conhecido por nós, um texto que você domina de trás para frente, você conhece, mas permita que o Espírito Santo trabalhe mais uma vez nessa noite em sua vida. Diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor. E de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói de guerra, porém leproso. O versículo 2 diz, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa, você pode repetir mais alto, uma menina. Uma o quê? Uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela a sua senhora, disse quem? A menina. Disse ela a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode aplaudir a Deus, mas aplauda com força, porque Deus, ele é digno de ser adorado nessa noite. Levanta a mão, por favor, e me ajude a pregar, por favor. Quantos aqui já ouviram falar de Naamã? Naamã. Eu fui conversando com Deus, eu falei, Senhor, eu já tinha preparado várias palavras. Eu falei, se eu pregar lá em Vila Isabel, eu vou pregar essa palavra. Mas hoje Deus me incomodou e falou, não, você vai pregar essa que eu estou mandando. E ele começou a me fazer, a trazer à memória o que nós conversávamos. E eu lembrei dessa menina. E como nós podemos apresentar, não estou chamando que a igreja é uma menina, não é isso que eu estou querendo dizer. Só que os 12 anos que a igreja completa é uma idade, é um número que faz você lembrar. É uma data onde você fala assim, olha, eu posso me batizar, eu posso tomar uma decisão. Eu creio que eu aprendo com todos, aprendo até com aquele que não serve a Deus. Porque tem pessoas que não servem a Deus, que demonstram em atitudes mais amor do que aqueles que servem a Deus. Mas nessa noite Deus quer falar conosco através de uma menina, e a Bíblia vai nos falar sobre Naamã. Naamã era general, ele era um grande homem, era um comandante do exército da Síria. E a Bíblia nos fala que aquele exército havia entrado em Israel e saqueado a cidade, entrou e destruiu. E em uma das suas incursões, eles entraram e retiraram da sua casa uma menina. E ao tirar aquela menina da sua casa, eles levaram aquela menina para ficar a serviço de Naamã. Fala assim, uma menina escrava. Ela era o quê? Escrava. Tirada da sua família, tirada da sua realidade, tirada da sua cultura, tirada do meio dos seus. E Deus pegou aquela menina e permitiu que ela fosse levada para a casa de Naamã. Naamã era o quê? Ele era um comandante. Uma bela roupa. Estou até vestido igual o pastor hoje, né? Estou bonito, né? Estou copiando o pastor. E ele que fez a camisa, hein? E ainda entregou lá em Copacabana, irmão. Isso é benção. Naamã, ele vestiu uma bela armadura, um traje de guerra por ser comandante. Mas a Bíblia vai nos falar nos primeiros versículos, no versículo de número 1, que ele tinha uma boa aparência, mas ele era leproso. Ele era o quê? Leproso. A Bíblia nos fala que o povo de Deus, o povo de Israel, não poderia ter contato com o leproso. Se tivesse alguém leproso em Israel, era colocado fora do arraial. Você lembra da irmã de Moisés? Qual o nome dela? Você sabe de Bíblia, irmãos. Miriam.
Miriam foi falar mal de Moisés. Quem era Moisés? O grande homem de Deus, a quem Deus usava, a quem Deus falava. E Miriam foi começar falando mal de Moisés. E todas as vezes que nós falamos mal de algum homem de Deus, ou de alguma mulher de Deus, algumas coisas acontecem em nossas vidas. Digam amém. Já te disse, se Deus falar contigo, dá uma glória a Deus para disfarçar, irmão. Porque senão os irmãos vão perceber que Deus está falando contigo mesmo. Daí você está assim, ai, está doendo, não está não. Então não falei mal de homem de Deus nem de mulher de Deus. Miriam ficou leprosa e foi tirada do arraial, porque o povo de Deus não poderia ter contato. Mas agora eu estou querendo te dizer que aquela menina, que era do povo de Deus, foi levada para dentro da casa de um leproso. E ela começou a servir aquele leproso. Mas ela foi levantada por Deus. Porque tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não entendemos. Mas temos que dar glórias a Deus, porque Ele está no controle de tudo na nossa vida. E a Bíblia vai nos relatar que ela chegou e falou, olha, se Naamã estivesse diante do meu Senhor, quem era o meu Senhor? Eu só quero te posicionar nesse texto. Quem era o meu Senhor nesse contexto aqui? Repita comigo assim, Eliseu. Você pode falar mais alto? Ah, se fosse para gritar gol do Flamengo, você falaria mais alto. Se fosse para gritar gol do Vasco, você de repente... Ah, não tem nem como gritar que não faz gol. Irmão, repita assim comigo, Eliseu. Eliseu significa Deus é salvação. E Ele tem salvação também nessa noite. De repente você fala assim, ah, mas eu sou crente, já estou salvo. Mas tem coisas que Deus quer trabalhar e trazer salvação para a tua vida nesta noite. Essa menina estava a serviço de Naamã. E ela falou assim para a mulher de Naamã, olha, se o meu Senhor, se Naamã estivesse de perante o meu Senhor que está em Israel, ele ficaria curado da sua palavra de uma menina. Isso é muito profundo, você não entendeu ainda não? Uma menina. De repente você tem desprezado coisas pequenas na sua vida. De repente você tem desprezado coisas que você não tem dado valor. Mas Naamã ouviu uma menina. Você não está entendendo ainda? E a Bíblia nos fala que a mulher de Naamã, não sei como, aquela menina convenceu a mulher de Naamã. A mulher de Naamã convenceu Naamã. Naamã foi até o rei da Síria, convenceu o seu rei. E ao chegar, ele falou assim, vai até o rei de Israel, leve alguns presentes. Levou os presentes. O rei de Israel falou assim, mas eu não sou Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Se você conhece o texto, é isso. O rei de Israel fala assim, eu não sou Deus, você está querendo criar ocasião para me matar. Só que o rei mandou Naamã embora, o rei de Israel. Só que o profeta, ele é homem de Deus. Ele falou assim, ó, manda ele vir até mim. Eliseu mandou o Naamã ir até ele. E a Bíblia nos fala, Laila, que quando o Naamã chega até Eliseu, ele bate na porta. Mas não é Eliseu que desce, quem desce é Geazi. Quem desce é o ajudante. Você conhece esse texto? Estou só te posicionando. A Bíblia vai nos falar que não é Naamã, não é Eliseu que atende a porta. Quem atende a porta é o ajudante do profeta. Naamã pede para falar com o profeta. Geazi falou, não, ele não quer falar contigo. Não, mas eu pensei que... Não, ele não quer falar contigo. O que ele mandou fazer? Sabe o que Eliseu mandou a Naamã fazer? Você sabe? Falou assim, vai tomar banho. Falou o quê? Foi isso. Ele mandou ele tomar banho. E a Bíblia vai nos falar que Naamã, ele não quis obedecer no primeiro momento, porque as pessoas não entendem que Deus trabalha de forma simples. Nós que queremos, às vezes, muitos espetáculos. Nós estamos vivendo uma era de emoções, de eventos, e queremos que tem que rodar, tem que pular para fazer e acontecer. Não, temos que só ter um coração quebrantado e sensível à voz do Senhor. Aí ele começa a operar em nosso meio com coisas extraordinárias. A Bíblia vai nos falar que Naamã não obedeceu a ordem e estava indo embora. Aí um dos ajudantes, porque Deus usou o ajudante de Naamã e falou, olha, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Ele falou, faria. Então o profeta falou para você fazer algo simples e você não quer fazer? Se ele tivesse pedido para você fazer alguma coisa difícil, você faria. Fala para o teu irmão assim, olha, Deus só está te pedindo algo simples nessa noite. Fala para o teu irmão, Deus está te pedindo algo simples. De repente, sabe o que é simples? Perdoar, mas para você é difícil. Deus está pedindo algo simples nessa noite, amar o próximo. É simples amar o próximo, mas nós queremos falar de coisas difíceis. Não. Para coisas grandes acontecer na sua vida, coisas simples têm que voltar para o lugar. Para que você possa receber aquilo que Deus tem na sua família, para a tua casa, vida financeira, você tem que começar a colocar as coisas simples no seu devido.
Deus está falando nessa noite? Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus? Você pode falar obrigado, Senhor, nessa noite? Aí a Bíblia nos fala que Naamã vai lá. Realmente, se ele tivesse pedido algo difícil, teria feito. Ele vai lá e faz o simples. Ele vai até o rio, mergulha uma vez, não aconteceu nada. Mergulhou duas, não aconteceu? Mergulhou três, não aconteceu? Vamos ficar aqui até o 7, né, irmão? Mas na quarta vez eu fico imaginando assim, Naamã, quando mergulho na quarta vez. Quando eu chegar em casa, eu vou pegar aquela menina. Ela me enganou. É isso? Você lembra que Naamã só mergulhou no rio porque a menina falou para a mulher de Naamã. Foi isso, irmãos. Algo muito simples. Meus irmãos, nessa noite Deus quer trabalhar numa simplicidade contigo e te levar para coisas tão profundas que você não tem dado valor. A Bíblia nos fala que Naamã, ele mergulha, na 7ª vez ele sai curado. Tinha uma pele toda ruim, uma pele feia, ele era leproso e na 7ª vez quando ele levanta, ele é restaurado da sua lepra. A Bíblia nos fala que aquele homem que servia ao rei da Síria, ele chega até o profeta e fala assim, olha, posso levar um pouquinho de terra de Israel, para quando chegar na minha terra, montar um altar e construir esse altar, e agora não vou me curvar a outros senhores, vou me curvar somente a Deus. Uma atitude simples na sua vida pode mudar a sua história e a história da sua família. A Bíblia não nos fala quando Naamã chegou em casa e conversou com aquela menina. Mas eu tenho plena convicção que aquela menina que era uma escrava, quando Naamã volta para casa, alguma coisa aconteceu na vida daquela menina. Aí você falou, pastor, acabou a pregação? Não. Eu separei algumas coisas, é uma pregação que Deus já tem me dado há muito tempo, mas eu fui separando algumas lições aqui nessa noite para trabalhar com a igreja. Quem está disposto a embarcar comigo nessa lição? Eu olho para essa menina, é uma menina. A igreja tem 12 anos, temos igreja no Brasil que tem 100, 50 anos. Eu não estou chamando a igreja de menina, não é isso. Eu quero que você comece a entender a atitude desta menina que Deus quer trabalhar no seu coração. Ela tinha tudo para tomar... Ela estava na casa de um homem que havia saqueado a sua família, saqueado a sua terra, saqueado o seu povo. E a primeira lição que eu aprendo, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, é uma lição muito simples. Ela não se revoltou. Repita comigo assim meio alto. Ela não se revoltou. Pedi para a igreja repetir, viu, Elisa? Ela não se revoltou. Era uma menina que estava a serviço da mulher e de Naamã. Ela poderia estar revoltada. Ela poderia estar com raiva dentro da casa de Naamã. Dentro da igreja, o pastor foi muito feliz e Deus confirmou quando o Senhor falou, logo na abertura do culto. Dentro da igreja acontecem muitas coisas que nos faz até ficar revoltado. A revolta, a raiva, coisas acontecem. Mas a revolta bateu na porta, a raiva bateu na porta. Mas essa menina não se revoltou. Ela estava dentro da casa de Naamã. Por favor, acompanhe na Bíblia comigo. O versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. O versículo 2 diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Aquela menina ficou a serviço. Em outras palavras, a Bíblia foi até muito feliz a serviço, mas na verdade ela era uma escrava. Aquela menina era uma escrava. O mundo tenta nos escravizar, mas nós temos que mostrar para o mundo que nós não somos mais escravos. Nós somos livres em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, sabe o que eu entendo, Aluan? Que Deus nos libertou, Cristo nos libertou. Cristo nos tirou do Egito, Cristo nos tirou da terra da escravidão, nos trouxe para a maravilhosa luz, mas infelizmente nós estamos com a mente de escravos. E aí muitas vezes ainda estamos revoltados. O sentimento vem, a revolta vem, pessoas te magoam, pessoas vão te entristecer, mas eu aprendo com esta menina: não se revolte. Não jogue a toalha, não fique revoltado, não fique com ressentimento dentro de você. Ela tinha todos os motivos para se revoltar. Você de repente tem um motivo nessa noite, e seu motivo até é cabível para isso. De repente você fala assim: eu tenho razão para me revoltar. Mas eu quero te dizer nessa noite: não vale a pena estar revoltado. Vale a pena sim estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus nessa noite.
Não sei o que você passa, não sei o que você enfrenta, não sei o que você está vivendo hoje, porque uma coisa é eu falar aquilo que eu não estou vivendo, mas eu posso te dizer da menina o que ela viveu. Ela viveu coisas tristes, ela viveu dramas, ela perdeu família, ela perdeu casa, ela perdeu o seu bem-estar. Ela poderia estar revoltada com o Naamã, revoltada com a Síria, revoltada com aquele país, mas ela estava naquele país. Mas dentro do coração dela estava: eu sirvo um Deus que é fiel. Você está entendendo isso, igreja? Quem está me entendendo, diga amém. Você vê pessoas se revoltando. Você vê pessoas se rebelando. Você vê pessoas saindo e entrando de lugares por N motivos e algumas... Mas eu vejo aquela menina dentro da casa de Naamã, servindo, mas não revoltada. Tem pessoas que falam assim, ó, eu faço, mas vou fazer de qualquer maneira. Ela não. Você conhece alguém assim? Não sei. Você conhece alguém, aquela pessoa que, tipo assim, no serviço, o patrão, o chefe pediu para fazer alguma coisa. Ela está chateada com o chefe, ela está com raiva do chefe. Aí ela fala assim, eu faço, mas faço de qualquer... Eu não vejo a atitude dessa menina assim. Ela se levanta na casa de um homem que havia escravizado e ela não estava revoltada. Bota a mão no seu coração nessa noite. Eu vim aqui como homem de Deus para a tua vida. Nesses 12 anos, eu creio que o pastor passou por diversas experiências, mas você também, nessa sua jornada de vida, você passou por diversas experiências que tentaram trazer a revolta para dentro de você. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai falar bem claro, com voz audível para você nessa noite: não se revolte, não se rebele, não fique com raiva, não deixe que a circunstância venha ter o controle, mas permita que o Espírito Santo de Deus venha te levar para o centro da vontade do Pai. Vocês estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? Vamos lá rapidinho, que o tempo age, corre, é muito rápido. São lições de uma menina. A primeira lição que eu aprendo com aquela menina, ela não se revoltou. Ela estava dentro da casa de um homem que havia escravizado, ela estava dentro da casa de um homem que havia retirado ela da sua família, mas ela não se revolta. Eu não sei o motivo de pessoas que estão se revoltando, mas estamos vendo uma geração de pessoas revoltadas, irmãos. Revoltadas com tudo, revoltadas com o governo. Não, tudo é culpa agora, tudo é Bolsonaro, culpa dele. Será que ele tem culpa mesmo das suas atitudes? Tudo é culpa do governo, tudo é culpa do pastor. Pessoas estão revoltadas, irmãos, já percebeu? Para parar o nível de revolta. Mas que nessa noite, eu e você sejamos diferentes todos os dias nas nossas vidas. A segunda lição que eu aprendo com essa menina, ela era digna de confiança. Ela era digna de quê? Por que ela era digna de confiança? Porque a sua patroa e o seu patrão confiaram na sua palavra. Eles confiaram em quem? Você entendeu o contexto que nós falamos aqui? Ela era escrava. Uma escrava estava dando ordem a um comandante. A palavra que saía da boca daquela menina era uma palavra de confiabilidade. As pessoas confiam em você. Quando você fala, as pessoas falam, não, foi fulano que falou, não, foi o Aloan que falou, foi Eloá que falou, não, se foi eles que falaram, tô junto. Eu aprendo, Luciano, com essa menina, porque ela estava dentro de uma casa, que ela estava a serviço, e o contexto social de mulher não era o contexto que nós vivemos hoje. Uma menina, uma mulher escrava na casa de um povo que saqueou ela da sua terra, mas ela se levantou com uma palavra, e as pessoas confiaram na sua palavra. Confiança. Primeira, confie em Deus de todo o seu coração. Você precisa confiar em Deus. E quando você começa a confiar em Deus, você começa a se render a Deus. E ao se render a Deus, você entende que Ele tem o controle de tudo. E com isso, as pessoas vão ver algo diferente de você. E isso vai gerar em você confiança nas pessoas. Primeira lição, ela não se revoltou. Segunda lição, ela era digna de confiança. E a terceira lição que eu quero falar para os irmãos nessa noite, ela tinha um pastor. Ela tinha um quê? A igreja tem um pastor, não tem? E é um belo de um pastor. Homem bonito por fora, mas de um caráter, de uma integridade. Pastor, não estou falando querendo rasgar ele, não, mas é verdade. Eu conheço o pastor Alexandre Gama. Mas além do pastor Alexandre Gama, nós temos um grande pastor. Porque está escrito no Salmo 23 que o Senhor
Ele é o pastor da igreja. João capítulo 10, ele fala, ele é o bom pastor, ele se entregou pela igreja. Aquela menina, ela tinha referência de um homem de Deus, de uma autoridade de Deus. Ela estava longe de Israel, ela estava longe da sua família, longe dos seus pais, longe da cultura. Mas ela tinha uma referência de um homem de Deus. Sabe o que eu falo sempre para os irmãos lá em Copacabana? Eu tento falar, porque às vezes se eu ficar repetindo, muitos irmãos, pastor, fica repetindo. Uma vez eu aprendi com o bispo Tito. A gente tem que repetir para ver se o povo aprende, irmão. Porque se a gente falar uma vez, o povo não aprende. Então às vezes eu fico repetindo. Eu não vou estar em todos os lugares com os irmãos de Copacabana. Porque aqui o pastor Gama, ele não vai estar em todos os lugares. Mas a palavra que Deus plantou no coração dele e ele lançou para vocês, tem que fazer eco onde vocês estiverem. Vocês entendem o que eu estou falando? Aquela menina tinha um pastor, ela tinha uma referência de vida. Ela olhava para o Eliseu como uma autoridade espiritual sobre a vida dela. Ela tinha uma referência, e é mesmo que ela estava distante da sua terra, distante do seu pastor, porque ser crente, dar glória a Deus e cantar aleluia, dizer santo, 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 enquanto a Laila canta, enquanto a Elisa canta, enquanto o Rafa toca bateria, louvar a Deus aqui na igreja é muito fácil, irmãos. Agora, o diferencial é quando nós louvamos a Deus longe do ambiente eclesiástico que nós estamos aqui nessa noite. Sabe o que eu digo sempre, irmão? Desculpa se sou repetitivo. Nós estamos no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro não está dentro de nós. Estamos nesse momento num bairro chamado bairro de Vila Isabel, mas Vila Isabel não mora dentro de nós. Vila Isabel tem um nível espiritual meio boêmio. Eu convivi, andei muito por essas ruas de Vila Isabel, frequentei muito o Morro dos Macacos, fiz tanta besteira na vida, irmão, mas pela graça fui salvo em Cristo Jesus, fui alcançado por Ele. Estamos nesse bairro, mas não somos desse bairro. A nossa morada é Jerusalém Celestial. E temos que viver uma vida diferenciada, porque nós temos um pastor referência, pastor Alexandre Gama, mas temos o maior pastor de todos, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. Aonde nós estivermos, nós temos que lembrar, nossa, eu tenho um pastor. Ela estava lá na casa de Naamã, servindo, trabalhando, mas ela olha e fala assim, as palavras do meu pastor. Você entende? Tem hora que você está no trabalho, você está fazendo algum a fazer na sua casa, e você lembra, do nada vem uma pregação que você ouviu, vem uma mensagem que o pastor foi enviado como um homem de Deus para a sua vida. Vocês entendem o que eu estou falando? E aquilo que você estava fazendo, você fala, calma aí, eu não posso viver desse jeito, eu não posso agir dessa maneira. Porque aquela menina, ela tinha todos os motivos do mundo para ser uma menina revoltada, uma menina rebelde. Mas ela não se revoltou, ela era digna de confiança. E a terceira lição, ela tinha um pastor. Ela era uma menina que tinha referência. A igreja do Senhor, nós temos referências aqui nessa terra. Vivemos em uma geração muito difícil, uma geração corrompida, uma geração que tem deixado de ser influenciada pelo sistema. E quando eu falo sistema, não é esse sistema do homem, mas o sistema espiritual, que também é real. Mas que nós viemos a manter firme as nossas convicções em Cristo Jesus e lembrar dos ensinamentos dos nossos mestres, nossos líderes espirituais sobre nossas vidas. Porque se vivermos os exemplos desses grandes homens de Deus para nossas vidas, eu tenho convicção que nós não iremos pecar contra o Senhor. Essa menina, ela me deu um exemplo. Ela tinha um pastor. A quarta lição, rapidinho, para terminar, irmãos. Repita assim, ela tinha fé. Você tem fé? Tem fé nessa noite? Você tem fé para viver o sobrenatural de Deus nessa noite? Você tem fé para você ver o impossível de Deus nessa noite? Posso falar mais uma vez assim, irmãos? Olha, não é porque eu entro dentro de uma igreja que eu me transformo crente. Quando você entra dentro de um estacionamento, você não se transforma dentro de um carro. Não. Quando você entra dentro de uma igreja, eu tenho fé. Não, não necessariamente. Estar dentro da igreja faz você ter fé. A fé, ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Você está ouvindo, mas muitas vezes seu coração está fechado. Nessa noite, abra o seu coração e permita que Deus acrescente a tua fé, para que você possa viver coisas sobrenaturais, para que você possa declarar cura até aqueles que te feriram. Meu irmão, declarar cura para aquele que me feriu? Que isso, pastor? Tremeu agora. Quantos aqui já foram feridos? Posso levantar meu pé? Posso pular, irmão? Porque faltou outro. Aquela menina, ela tinha fé. E é uma fé sobrenatural. Como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, descrevendo os dons,
fé, a fé sobrenatural. Porque, meu irmão, foi ferida, foi magoada, passou por diversos sofrimentos. Poderíamos relatar aqui, poderia ter complexo de inferioridade, tantas coisas. Ela poderia cair dentro de uma depressão, mas a fé daquela menina me surpreende, pastor Alexandre. Fé. O que é fé? Certeza, convicção, porque ela disse bem claro, no versículo 3, a Bíblia diz assim: disse ela à sua senhora. Quando você lê disse ela, está escrito assim: disse a menina à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do que está em ele da sua. Ela disse assim, olha, se ele, o meu senhor, estivesse diante do profeta, talvez ele ficaria curado? Não. Ela disse assim, olha, eu tenho convicção, eu tenho fé, que se Naamã estivesse diante do profeta, do Senhor, ele vai ficar curado. Levante sua mão nessa noite que você veio para curar familiares. Você veio aqui para declarar cura, restauração. É noite onde a igreja faz 12 anos, é o mês de 12 anos, mas e quem recebe o presente somos nós, porque Deus quer declarar cura, libertação, restauração na nossa casa e na nossa família. Tenha convicção, você vai apresentar a Cristo para os seus familiares, e os seus familiares serão curados desse mundo, serão restaurados e o nome do Senhor será glorificado. Se você crê, você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Eu creio, irmão. Pastor, eu não sei o que você está vivendo. De repente você está vivendo numa fase do primeiro amor. Você está muito empolgado no que você está falando. Que tem gente que pensa assim. Não, irmão, é fé. Minha mãe teve fé e eu estou aqui, irmão. Minha avó creu, Dona Irene, que faleceu. Foi arrebatada, não faleceu não. Minha avó foi arrebatada mês passado. Deus, aprove a Deus recolher minha avó. Ela orou, teve fé. Enquanto há 11 anos atrás, vai completar 12, as pessoas falavam assim, não tem mais jeito para esse garoto aí, olha, vai ser morto, é cracudo, só tem 40 quilos, não tem mais jeito. Minha avó falou, não, se eu apresentar diante do Senhor, ele vai ser restaurado. É fé. Se explica? Não, se vive, se crê, se confia. Ela disse assim, olha, se eu apresentar, se ele tiver, ele falou, talvez, ela não falou talvez, ela falou, será curado. Será restaurado. O que tem que ser restaurado hoje na sua família e na sua casa? O que tem que ser restaurado? Apresenta diante do Senhor, do grande homem de Deus, Eliseu. Ela teve fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. É difícil agradar a Deus sem fé. É impossível. Pastor, tem como eu me tornar um frequentador de igreja e não ter fé? Tem. Porque tem hora que a gente vira um clubista, frequentador de igreja. Entramos, saímos, e só porque estamos um bom trabalho, de repente um carro, família, aí você já não tem mais motivação. Vou falar algo nessa noite. Tem pessoas que estão do seu lado que precisam da sua oração. E elas precisam ver fé em você para que elas continuem firmes em Cristo Jesus. Mostra a tua fé nessa noite para esse irmão. Fala assim, irmão, bota a mão dele, toca nele e fala, creia que as coisas de Deus vão se cumprir na sua vida. Aperta a mão dele, ela precisa, fala, tenha fé, continua firme. Aquela menina tinha fé, irmão. E que fé, pastor? Que fé. Ter fé aqui na igreja, irmão, fala assim, eu creio, é uma coisa. Ter fé no meio do louvor é uma coisa. Ter fé enquanto é uma reunião de oração é outra coisa. Agora a fé dela, ela estava sozinha naquela casa, só ela era crente. Tem hora que nós vamos ser colocados à prova, irmão. Ah, pastor, Deus não prova ninguém. Então, o que ele fez com Abraão, então, no monte? Me explica, então, irmão. A tua fé, você tem que mostrar a tua fé, não vai ser dentro da igreja, vai ser lá fora, onde outras pessoas que não servem a Deus, os ímpios, aqueles que não se declaram cristãos. Mas você vai falar, eu tenho uma fé no meu Deus, que isso vai dar certo. Eu tenho fé que essa situação que eu estou passando, o Senhor está no controle de tudo. E Ele só permite que isso aconteça para que o nome dEle seja glorificado. É essa fé que Deus quer despertar no meu coração e no teu coração. É uma fé que possa gerar e impactar pessoas.
Aquela menina tinha fé, porque ela disse bem claro, saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram o cativo, versículo 3, disse ela à sua senhora, tomaram o meu senhor, olha o respeito, meu senhor. Ela tratava Naamã como? Naamã maltratou aquela menina provavelmente, mas como ela tratava? Senhor. Ela reconhecia, estou debaixo da autoridade de Naamã, me escravizou, mas ele é meu senhor. Se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Você crê no milagre de Deus na sua vida nessa noite? Você crê mesmo, irmão? Você crê mesmo? Eu não sei, eu não vim brincar de ser igreja, eu não vim passar tempo de ser igreja. Irmão, o pastor até falou, o pastor Gama falou assim, Jefferson, você pregou sábado, domingo, de manhã, vai pregar hoje, preguei ontem lá na igreja. Pastor, às vezes estou cansado mesmo, é verdade, mas é igreja. É falar do amor de Deus, é falar que um Deus, ele continua operando sinais, prodígios e maravilhas. Ele não mudou, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus é quem? É Deus. Verdadeiramente conhecemos a Deus, 1 João capítulo 5, versículo 20. Cristo é Deus, e Ele não mudou. O nosso Deus, Ele continua o mesmo. Que operou no passado, opera no presente, vai operar, continuar operando em nossa vida, em nossa família. Eu não sei o estado do seu ente querido. Pastor, você viu vender milagre? Não, eu não vendo milagre, eu creio em milagre. Eu creio num Deus que faz milagres em nossas vidas. A Bíblia nos fala, a quinta lição dessa menina era... ela tinha fé. A quarta lição, ela tinha fé. E eu aprendo com ela algo. A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, né? A palavra de Deus. Mas eu também aprendi que o testemunho edifica. Testemunho o quê? Quando você vê o testemunho de algum irmão, não edifica a sua fé? Muito, olha, deixa eu contar aqui rapidinho ontem. Aí, eu contei o testemunho da Elisa. Levanta a mão, Elisa. Elisa falou que foi fazer uma operação, foi fazer uma transação no banco. Chegou lá no banco, tinha um valor que ela não esperava. Aí eu falei, Elisa, me permita, mas eu vou contar isso no público. Daí contei. Aí ontem, o que aconteceu? A Juliana já veio, pastor, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu falei, irmão, estou indo no banco agora. Hã? O testemunho enche o nosso coração de fé e de esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo. O que me chama a atenção e a quinta lição nesta noite é: ela testemunhou. Testemunhou como? Ela testemunhou. Ela não se envergonhou de falar do seu Deus. No seu trabalho você tem vergonha de falar de Deus? Eu lembro que na época na faculdade, né? Tinha umas meninas lá que falavam que era crente. Só depois de 2 anos que eu fui saber. Qual era o testemunho que contava? Não sei, não estou julgando ninguém, irmão. Quem sou eu para julgar? Eu tenho que olhar para a minha vida primeiro, não é isso que a Bíblia fala? Mas o que me chama a atenção é do testemunho. Ela testemunhou, ela não se envergonhou de Deus, ela testemunhou do seu Deus. Nós somos a Bíblia que a sociedade lê. E o que acontece na nossa vida é para testemunhar a grandeza de Deus. Ela testemunhou, provavelmente, a Bíblia não relata, mas provavelmente ela falou das grandezas de Deus naquela cidade, para aquela família. Eu conto sempre um testemunho que eu dirigi a Igreja Central do Brasil 2 anos e 11 meses. Eu fiquei na Central do Brasil, cravado, 2 anos e 11 meses. Irmão, que experiência. Eu lembro de pessoas que moravam em situação de rua, agora não pode falar morador de rua, é morador de calçado, porque se falar morador de rua, eles ficam com raiva, já viu isso? Outro dia eu falava, você é morador de rua? Não sou morador de rua, não. Eu não moro na rua, eu moro na calçada. Então, para mim, não tem diferença, mas está na benção. Eu lembro de pessoas na Central do Brasil que estavam num estado de calamidade, na rua. Ficamos lá, não fui eu que fiz, Deus que operou. Pessoas saíram da sarjeta, foram para uma casa, arrumaram um trabalho, o rapaz fez autoescola, está trabalhando, hoje tem um lar. Eu vi pessoas, eu lembro de altos testemunhos de mulheres que viviam na prostituição, vendendo seu corpo, o templo que é do Espírito Santo, mas elas não estavam servindo ainda, então elas eram escravas dessa prostituição. E relatos de mulheres que haviam sido transformadas, voltaram para suas famílias e tiveram casamentos restaurados. Esses testemunhos me edificam, irmão.
Só que esses testemunhos não podem ser contados somente dentro da igreja. Nós temos que contar milagres, testemunhos de pessoas que foram libertas, curadas, alcançadas pelo poder de Deus. Porque através desses testemunhos, pessoas serão impactadas e vão crer no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos contar, não podemos nos envergonhar dos testemunhos. Aquela menina não teve vergonha de Deus, ela não se envergonhou, ela testemunhou. Ela testemunhou sobre o Deus que cura, o Jeová Rafá. Ela testemunhou sobre o grande El Shaddai, o Deus que tem todo o poder. O nosso Deus, se Ele quiser nessa noite, irmão, Ele faz coisas que fogem do nosso pensamento só para nos abençoar. Ele tem para nós muito mais do que pedimos e pensamos, não é isso que a Bíblia fala? A quinta lição, ela testemunhou. E para terminarmos, sobre as lições nessa noite, com uma menina, ela não se perdeu com as perdas. O quê? Foi isso mesmo que eu falei. Ela não se perdeu com as perdas. Ela não se perdeu com as... Você gosta de perder? Não. Nascemos só para crescer, ganhar. Lembra lá em Gênesis, crescer e multiplicar. Crescimento, queremos ganhar, queremos conquistar. Mas as perdas são didáticas. Sabia que você aprende mais com as perdas do que com os ganhos? Numa festa, quando você vai numa festa, música rolando, tunt, tunt. Não é essa música calminha aqui não, tá? Tunt, tunt, tunt. Você não vai nem pensar. Vai num sepultamento. A pessoa morreu. Morreu de quê? Aí bebia muito, então não vou beber. As perdas nos fazem pensar. Hoje tivemos uma perda. Perdemos a amada pastora. Perdemos por um tempo, por um determinado tempo. Sabemos que ela está em Cristo Jesus. Imagina a filha, o esposo. Estão refletindo, estão pensando. Estou falando de uma menina que perdeu. Ela perdeu a sua família, casa. Pastor, você foi dormir hoje, foi passar o final de semana fora. O senhor tem o seu travesseiro, né, pastor? Luciano também tem. Eles levaram os seus travesseiros? Não. Não. Faz uma diferença dormir longe dos travesseiros, não faz? Imagina a menina. Ela perdeu a cama. Ela perdeu o seu travesseiro. De repente, imagina lá, os gatos. Ela perdeu todos os gatos. Perdeu os gatinhos. Ela perdeu o convívio com os seus familiares. Ela perdeu. E por isso que eu coloquei essa sexta lição assim, ó. Ela não se perdeu com as perdas. Não se perca com... Porque tem pessoas que por causa de algumas perdas estão se perdendo no meio do caminho. Tem pessoas que porque perdeu algo estão se perdendo, irmão, continua firme. Ela não se desesperou, ela não ficou furiosa, ela não ficou revoltada, ela se manteve fiel a Deus. Ela se manteve fiel ao Senhor soberano, ao eterno. Sabe o que eu ouvi falar para você nessa noite? Não se perca, se mantenha firme. Sabemos, pastor, que o Senhor foi um grande canal de bênção para a igreja do Ministério de Tijuca. Quantos homens o Senhor formou? Imagina se eu ficasse pensando, perdi fulano que foi para outra igreja. Perdi ciclano, não. Pastor Simão, perdi não. Eu estou levando para o reino, estou plantando no reino. Tem coisas que nós perdemos na vida. Tem coisas que nós saem das nossas mãos. Parece que foge do nosso controle, mas eu quero te dizer que continua no controle de Deus nessa noite. Eu aprendo muitas lições com esta menina, irmãos. Eu aprendo muitas coisas com essa menina. Uma menina que tinha tudo para se revoltar, ela tinha tudo para ser amargurada, para ser rancorosa, para ser deprimida, para ser triste. Eu não sei a situação da sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu sei sim que Deus ele tem promessa para você nessa noite. E no meio dessas perdas e dessas lutas, Deus ele quer animar a sua vida, ele quer avivar a sua fé e falar que você não está sozinho, independente de onde você estiver. Ele está cuidando, ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Uma palavra de Deus, tudo muda na minha vida e na sua vida.
E é interessante que ela se levanta num cenário. E eu quero te pedir para se colocar de pé comigo nessa noite. Ela se levantou num cenário, irmãos. O cenário não era um culto, mas virou um culto. O cenário não era os melhores, mas ela transformou aquele local. Sabe o que eu vim te dizer nessa noite? Independente do ambiente, aonde você colocar a planta do seu pé é terra santa, e o Senhor te levantou com autoridade para quebrar cadeias, grilhões, para profetizar as nações. Deus te levantou, Deus te comprou naquela cruz do Calvário para que você possa fazer a diferença onde você estiver. E eu quero olhar nos teus olhos nessa noite. Eu quero te dizer algo que Deus, independente de onde você estiver, é nesse lugar que Deus vai te usar. Independente do que você está passando, confie no Senhor de todo o teu coração. Não se perca com as perdas. Não se apavore com as circunstâncias. Olhe para esta menina. O maior milagre de 2 Reis capítulo 5, pastor, não é a cura de Naamã. Para mim o maior milagre no capítulo 5 é uma menina se levantar e declarar assim: olha, o meu Senhor pode te curar. Posso te falar algo nessa noite? Posso te dizer algo nessa noite? Aquela menina, por ser do povo de Deus, ela não podia ter contato com o leproso. A lepra, só que aquela menina foi para casa do leproso e ela teve que lavar a roupa do leproso. Ela tinha toque com o leproso, ela tinha que encostar no leproso, ela era obrigada a tocar no leproso. Mas eu vim te falar algo. A lepra de Naamã não contaminou aquela menina, mas a fé daquela menina contaminou Naamã. É isso que Deus quer te falar nessa noite. Não permita que o mundo venha te contaminar com raiva, rancor, mágoa, tristezas, angústias, mas contamine o mundo com o Espírito Santo de Deus que está na tua vida. Seja um instrumento de Deus onde você estiver. Seja sensível à voz do Espírito Santo e que nessa noite você seja cheio dele. Saia daqui transbordando e aonde você tocar, com quem você falar, as pessoas possam falar: ah, a pessoa é diferente, ele é diferente. Lá vai um homem de Deus, lá vai uma grande mulher de Deus. A fé daquela menina contaminou Naamã. E eu quero falar isso para você nessa noite. A tua fé vai contaminar pessoas. A presença de Deus que habita em você vai contaminar pessoas. Eu creio que nessa noite Deus ele te marcou esse encontro contigo para falar isso, irmão. Coloca a mão no seu coração, por favor, por gentileza. Feche seus olhos, olha para dentro de você. Será que nós temos motivos para reclamar da vida tanto assim? Eu não sei o que você passa. Eu contei e preguei aquilo que aquela menina viveu. Perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Deus. Passou por lutas, dificuldades. Eu creio que nesses 12 anos, para o pastor Gama, não foi ano só de flores, não foi só ano de festa, foi ano de luta, ano de dificuldade, mas em todo o tempo o Senhor esteve no controle de tudo e foi conduzindo o pastor Alexandre Gama para ser um instrumento dele. E assim será na tua vida. Aonde você colocar a planta do teu pé, meu irmão, Deus vai te honrar. Continue firme, creia no seu Deus, independente das circunstâncias, continue crendo, continua firme. O segredo da vida é permanecer em Cristo Jesus, permaneça na videira, permaneça em Cristo, permaneça nas promessas e grandes coisas vão começar a acontecer na sua vida. Continua crendo, continua confiante, não deixa que as circunstâncias venham roubar a tua fé. Não deixe que as circunstâncias venham te contaminar, mas contamine pessoas através do Espírito Santo, da presença de Deus na sua vida. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Pai, aqui está o teu povo. Senhor, nós queremos te louvar por tudo que tu és em nossas vidas. Senhor da glória, em nome de Jesus eu oro a ti, Senhor. Pai, como eu aprendo com uma menina, quantas lições o Senhor trabalhou, ministrou em nossos corações. Senhor, que eu possa estar com o coração sensível, porque aquilo que o Senhor falou com a igreja, o Senhor também falaste comigo. O Senhor falou: eis que estou à porta e bato, abre o teu coração. Se for para liberar perdão, se você falar: Senhor, realmente estou ficando revoltado, Senhor, realmente tenho ficado nervoso, tenho perdido a razão, Senhor, mas que o Senhor possa ter o controle da minha vida novamente, Senhor.
Senhor, que eu venha ser levado pelas asas do Espírito. Senhor, que o domínio próprio, que a mansidão, Senhor, venha reinar sobre a minha vida. Eu quero ser teu instrumento. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Fala com ele. Vem, Espírito de Deus. Meu irmão, não é por muito falar. Não é por muito falar que nós alcançaremos o reino dos céus, não. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, não. Mas é por um coração quebrantado, um coração contrito. Ele não despreza. E como é que está o teu coração nessa noite? Mostra para ele, entrega para ele. E a Bíblia nos fala bem claro que naquele dia ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne, um coração sensível. Vem, Senhor, neste lugar. Vem, Senhor, neste lugar. Vem tomar este lugar, Senhor, toma nossas vidas, toma nossa casa, toma nossa família, Senhor, toma o nosso pensar, o nosso falar, que a nossa mente venha estar cativa a Ti, que os pensamentos, que nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos, Senhor. Senhor, eu te entrego essa igreja em Tuas mãos, Senhor. Eu entrego o pastor Alexandre Gama, Pai, a sua esposa, a sua família, a sua casa, o seu lar. Senhor, eu entrego cada um dos seus diáconos, Senhor, os trabalhadores dessa casa. Senhor, toma a igreja de Vila Isabel em Tuas mãos. Toma cada irmão que se encontra aqui nessa noite. Cumpra em nós o Teu querer, Senhor. E que o Teu santo nome, Senhor da glória, seja glorificado. Que o Teu nome seja exaltado. É o que eu oro, é o que eu peço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E se você concorda e crê com esta oração, diga um glória a Deus. Aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para o teu irmão, aperta a mão dele. Aperta a mão dele e fala: quantas lições o Senhor falou com você nesta noite. Fala para ele: não se perca com as perdas. Se mantenha firme, tenha fé. Deus está no controle de tudo. Amém, meu irmão? Eu quero te convidar a tomar o seu assento nesta noite. Pastor Alexandre Gama, muitíssimo obrigado, pastor.